Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delberis, sou professor e diretor no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC do Rio de Janeiro e estou apresentando uma série sobre os impactos da geração distribuída na proteção dos sistemas elétricos. É, Essa já é a aula 6 e é uma aula que trata de ilhamento da geração distribuída. Eu deixei essa aula separada da última aula que falava das soluções dos problemas relacionados à proteção com GD, porque é uma aula que tem várias nuances que a gente precisa explorar. Mas basicamente o que a gente precisa ter em mente para entender a situação do ilhamento é a seguinte. Por N razões, a distribuidora pode se desconectar do sistema. Teve um curto-circuito, a distribuidora se desconectou do sistema. Aí ficou lá a geração distribuída com as cargas, numa situação que a gente pode chamar de ilhamento. Né? Ou uma GD e um grupo de cargas ficou isolado por algum motivo, acionou uma proteção e tal. Então, isso é o que a gente chama de ilhamento. Aí duas coisas podem acontecer. Imagina que a distribuidora se conectou, ficaram alguns geradores e algumas cargas lá e as cargas no sistema. Você pode falar assim, ó, não queremos ilhamento. Todos os geradores, na hora que a distribuidora sair, devem ser desligados. Então, os geradores precisam perceber que existe um desligamento, alguém precisa avisar para eles e eles se desligarem. Ou a gente pode ir para uma outra situação, que é os geradores vão perceber que existe o ilhamento, ou a rede elétrica, né, vai perceber que existem a situação de ilhamento. Algumas cargas podem ser desconectadas de maneira que você recupere o equilíbrio geração com demanda e aí você mantém o sistema funcionando mesmo de forma ilhada. Tá? Então são essas duas situações que podem acontecer. Independente do que você deseja fazer, você vai ter que detectar o ilhamento. Você vai ter que perceber que aquele ilhamento existe. Né? Os geradores vão ter que sentir, vão ter que, vão ter que ter a informação de que o ilhamento existe. É isso que a gente vai explorar aqui. Então, o que pode acontecer? Esse aqui a gente já falou, né? São as aulas que antecederam essa aula do ilhamento. A próxima aula vai ser sobre os requisitos da proteção para GD. Mas, via de regra, a gente tem o seguinte, são três possíveis métodos para a detecção de ilhamento. Tem os métodos passivos para detectar ilhamento, e aí basicamente a gente tem um dispositivo de proteção, que nesse caso aqui a gente vai usar ou um relé de frequência e um relé de salto vetor ou um relé de variação de ângulo, combinado com um relé de subtensão. E tem os métodos que são métodos ativos, que injetam uma corrente elétrica de maneira que eles possam identificar o que acontece no sistema através de um relé de impedância, por exemplo, né? Ou um relé de potência. E existem técnicas remotas que envolvem comunicação. Né? Vamos ver cada uma delas, vantagens, desvantagens e para onde as coisas estão caminhando. Primeiro método é um método baseado em medição, como se fosse um sistema de proteção do tipo sobrecorrente, função 51, ou 67, direcional, esse tipo de coisa. Nesse caso, uma forma de você detectar o ilhamento pode ser através de um relé de frequência. Então, a frequência está lá em 60 Hz. E aí, se a frequência cair muito, você percebe, então significa que provavelmente saiu um grande gerador ou saiu a distribuidora. E aí, o gerador percebe essa variação de frequência, né? Todos os geradores percebem e desligam. Quando a geração é próxima da carga e a distribuidora sai, é difícil perceber o ilhamento. Então, muitas vezes, isso é percebido através da variação de frequência, não da frequência em si. Né?
Eu não sei se eu falei disso, mas se eu não falei, eu falo agora. A frequência, ela é tipo a medida da febre do sistema. Então, a nossa temperatura, em média, fica ali 35, 36 graus. Se a temperatura sobe, significa que tem algum problema no nosso organismo, né? E se a temperatura cai também. A frequência é a mesma coisa, 60 Hz. Se variou, foi para 58, opa, alguma coisa está acontecendo no sistema, porque a frequência é a mesma em todo o sistema. Então, ela é uma grandeza muito interessante para você capturar, identificar problemas. E, em geral, os problemas de variação de frequência, eles estão, né, a relação é muito direta com o equilíbrio de potência, o equilíbrio entre geração e carga. Tá? Se a carga aumenta muito em relação à geração, a frequência cai. Se a carga aumenta muito se a geração aumenta muito em relação à carga, a frequência sobe. Em situações em que você já tem um equilíbrio geração e carga no sistema, geração distribuída com carga, a variação de frequência ela pode ser muito pequena. Então você precisa de uma sensibilidade muitas vezes e não a frequência em si para capturar. Essa sensibilidade ela é dada pelo relé de variação de frequência. Tá? Eu vou explicar em linhas gerais de como esse relé de variação de frequência funciona. Lá no meu curso eu detalho um pouco mais de como a gente pode fazer essa leitura de frequência, de tensão, de forma digital, etc, etc. Mas aqui vamos apresentar só a ideia, senão esse vídeo ficaria muito longo. Então você tem lá, ó, a frequência que você recebe da rede, aí você aplica uma derivada nessa frequência de maneira a perceber a sensibilidade, a variação de frequência num curto período de tempo. Você precisa filtrar esse sinal, né? Porque o sinal já vem cheio de ruído, o sinal que você está monitorando lá de tensão, de corrente. E aí você vai ter uma medida em Hertz por segundo, ou seja, de variação de frequência. E essa variação você compara com uma medida que você padronizou. Digamos que você falou assim, ó, a minha medida de variação de frequência que vai fazer acionar a proteção do relé é 0,2 Hz. Então, se você sai de 60 para 59,7, então você já teve uma variação de frequência maior do que 0,2 Hz. Só que isso é por segundo, né? Não é de subfrequência. Tá? Então, se você teve uma variação de 0,2 Hz por segundo, o relé deve acionar. Tá? Então, esse aqui é um comparador que pega o sinal que a gente leu com um sinal de referência. Aí vem para cá. Tá? Ele não vai acionar ainda o disjuntor para fazer desligar o gerador. Por quê? Porque a gente vai usar um outro sinal, que é um sinal de tensão. Aí você está comparando realmente a tensão. Se a tensão caiu e a variação de frequência foi maior que a variação de frequência de referência ao mesmo tempo, se as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, eles entram aqui, ó, nesse bloco, que vai dizer, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo? Sim. Então vai um trip para acionar o disjuntor lá que desliga o gerador. Né? Uma outra forma de fazer isso é através da variação do ângulo. Então você está monitorando lá o ângulo da tensão e de repente teve uma variação no ângulo da tensão. Se isso acontecer junto com a variação do módulo da tensão, então também vai um sinal. Então são dois métodos que têm semelhanças, inclusive, na abordagem, que você pode utilizar para fazer detecção de ilhamento, e são métodos passivos. Fica lá o dispositivo monitorando essas grandezas. Se você quiser fazer um método ativo, aí você tem que ficar aplicando um sinal no sistema. Né? Existe aqui está o seu sistema com a geração distribuída, né? Aqui tem uma impedância num ponto de conexão, e aí aqui está a distribuidora. Né? E aí você aplica. Você tem que ter lá um sistema que aplica um sinal, obviamente com uma frequência diferente da frequência da rede, 60 Hz, para você monitorar a impedância associada a esse sinal. Quando a rede se desconecta por algum motivo,
aí esse sinal vai indicar uma impedância diferente. Se indicou uma impedância diferente, você sabe que ali tem um ilhamento, tá? Então, esse é um método ativo porque você está ativamente injetando um sinal para você obter o resultado. Claro, tem um custo adicional por isso, né? Diferente de você colocar só um dispositivo lá e ficar monitorando o que acontece na rede. E tem métodos que utilizam técnicas remotas de comunicação. E aí você pode ter, por exemplo, a comunicação pela própria rede elétrica, né? Então, um gerador teve um problema, está funcionando de forma remota e você quer avisar os outros geradores. Você pode mandar um sinal pela rede elétrica e aí os outros geradores vão perceber que existe um ilhamento e vão se desconectar ou vão fazer as devidas ações que estão programados para fazer. Então, esse é um tipo de comunicação que a gente chama de PLCC e o tempo, mais ou menos, para você receber um sinal e fazer alguma ação é da ordem de 277 milissegundos, um sinal pela rede, né? Então, tem vantagens de você usar a própria rede elétrica como meio de comunicação e tem desvantagens que esse sinal pode ter ruído, pode ter problemas, distâncias muito longas você pode perder a qualidade do sinal, assim por diante. Tá? Essa é uma técnica antiga de comunicação que utiliza a própria rede elétrica, né? E que ainda é usada até hoje em algumas aplicações, mas não é o que se tem de mais moderno. Vamos falar um pouco sobre o que se tem de mais moderno. Você pode ter um sistema dedicado de comunicação que fica monitorando o status dos disjuntores. Então, teve um desligamento em algum lugar. Esse disjuntor tem lá um ponto de comunicação que vai enviar sinais para todos os geradores distribuídos que estão no sistema, dizendo, olha, aconteceu um trip aqui nesse disjuntor e para cada disjuntor que teve o problema, você vai ter uma ação específica associada. Nesse tipo de aplicação, a velocidade de transmissão e a velocidade de acionamento da proteção vai depender do meio que você está usando. Se for por radiofrequência, se for por uma rede telefônica dedicada ou Ethernet, cada uma tem um tempo específico, tá? Então, a qualidade do resultado final do ilhamento vai depender desse meio de comunicação. Mas é uma forma de você identificar o ilhamento. Os PMUs, que são as medições que você faz fasorial, também podem ser utilizados para identificar ilhamento. Então, você fica monitorando tensão do gerador com ângulo do gerador com tensão do sistema e ângulo do sistema. Fica monitorando, tem que estar igual. Se tiver diferente, manda um sinal para o gerador dizendo, olha, parece que tem uma situação de ilhamento, você está desconectado. Se você faz isso por uma comunicação de radiofrequência, por exemplo, o tempo é relativamente alto, estamos falando de 1.15 e 1.7 segundos, né? E isso, para proteção, pode ser um tempo muito grande. As coisas tendem a caminhar para o que já se utiliza hoje muito nas subestações, que são padrões de comunicação com protocolos rápidos de comunicação. E aí isso tem um custo, né, alto, porque você precisa de uma rede Ethernet dedicada, comunicando vários IEDs, dispositivos de proteção, que ficam instalados lá no gerador, que ficam instalados lá na subestação. E esses IEDs se comunicam entre si através de protocolos de comunicação rápido, e aí com isso você vai conseguir identificar o ilhamento e tirar o gerador rapidamente quando você precisa. Então você vê que mesmo para soluções simples de dizer, olha, o gerador não deve interferir no sistema de proteção, então ele tem que sair o mais rápido possível. Mesmo para essas soluções, você precisa de um processo de comunicação ou identificação do ilhamento muito rápido para que isso possa acontecer. Então,
a impressão que eu tenho, né, é que com o aumento da geração distribuída, tende também a aumentar os investimentos em sistemas de comunicação para que você tenha a utilização de dispositivos como os IEDs e o padrão de comunicação IEC 61850, que já é bastante utilizado nas subestações, também para as redes de distribuição. Então esse parece ser o futuro para endereçar não só esse problema, mas outros problemas também que estão associados ao monitoramento e à proteção dos sistemas elétricos de distribuição. Tá bom? Então eu queria trazer esse assunto aqui para discussão, porque é um tema que envolve geração distribuída, que envolve proteção, que envolve o futuro da proteção, e ele merecia ser estudado à parte. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa nos comentários, tem muita coisa a esse respeito, a utilização desse relé de frequência, como o sistema digital e o sistema de comunicação podem ser utilizados. Deixa aí nos comentários, tá, para que eu possa pensar em novos conteúdos a esse respeito. Na próxima aula a gente termina essa série de análise de geração distribuída, o impacto da geração distribuída nos sistemas de proteção, com um projeto, né, que é recomendado, né, pela distribuidora, com as proteções, enfim, é uma aula que vai nos ajudar a fechar essa ideia do problema que envolve a proteção dos sistemas elétricos quando você insere geração distribuída. Beleza? Então, vejo vocês na próxima e última aula.